Olá, terceiro ano, tudo bem? Espero que estejam bem, né? Que a gente está muito bem, só, né? Com ansiedade para que tudo isso passe logo, para nós ficarmos juntinhos novamente, né? Dar nossos abraços, os nossos carinhos, né? Aqui na sala de aula, certo? E aí, estão se cuidando? Muito bem. Não esqueça do cuidado necessário para o corpo, certo? Para que o bichinho não venha fazer morada em sua casa. Então, nosso conteúdo de hoje, né? A nossa matéria de hoje, que nós iremos trabalhar é filosofia. Então, vamos primeiramente ver o que é filosofia. Então, a filosofia, ela serve para filosofar o meio em que vivemos, para indagar, ela ajuda a nos conhecer o porquê das coisas, a compreender melhor o mundo, a pensar e a raciocinar, a fazer questionamento da nossa vida cotidiana. E ela também serve para afirmar, negar, aceitar, recusar, seja coisas, pessoas e etc. Então, esse é o papel da filosofia. Leva-nos a questionar sobre o que está ocorrendo no nosso dia a dia, certo? Então, nós iremos trabalhar hoje conteúdo que é até um pouco, né, no nosso dia a dia, polêmico. Por quê? Vamos lá? Concordar e discordar, certo? Então, você já notou que as pessoas podem ter opiniões parecidas ou diferentes. Como assim? Então, quando eu falo que eu concordo, eu estou dizendo, né, que eu concordo com o pensamento do meu colega, ou do meu pai, da minha mãe, né, e certas questões do nosso dia a dia que estão ali sendo trabalhadas naquele momento, correto? Por exemplo, se eu faço uma visita em um museu, e de repente me deparo, né, junto com o meu colega, deparo com uma obra de arte na parede. E quando eu olho, eu admiro aquela obra de arte e falo, olha que beleza, né? E meu amigo automaticamente, né, ao observar junto comigo, olha e fala, concordo plenamente com você, realmente essa obra de arte é muito linda. Então quer dizer que nós dois concordamos e tivemos o quê? A mesma opinião, certo? Discordar. O que é discordar? Discordar é quando você não concorda com o pensamento do outro, certo? Vamos lá mais uma vez outro exemplo. Você está em um determinado local, né? E novamente depara com uma paisagem bonita e você olha para aquela paisagem bonita e fala, nossa, que bela paisagem, né? Mas você automaticamente olha e fala, eu não concordo com você. Né? E aí, será que essa pessoa está errada? Para você, de repente, no momento, né, esteja errada, mas não. Às vezes é a opinião dela, é como ela vê aquela paisagem no momento, né, que não é igual a você, certo? Então, isso é concordar e discordar, ou seja, as pessoas às vezes têm opiniões parecidas, mas também pode ter o quê? Opiniões diferentes. Vamos observar a próxima imagem? Então aqui, né, hoje colocou essa imagem, são duas crianças que estão com certeza fazendo um passeio no museu, certo? E lá encontraram uma obra de arte e estão admirando. Então a primeira, né, olha lá, elas não estão dialogando. Esse balão aqui, lembra que nós trabalhamos, que é o balão do pensamento? Então, uma olhou e achou aquela obra de arte interessante, certo? A menina. Já o colega achou a obra de arte esquisita. E aí? Será que o colega que não concordou, né, na mente dele, ele está errado? Não. Aqui, olhando, os dois estão corretos, né? Porque ele enxergou a imagem, né, de uma forma
e ela enxergou a imagem de outra forma. Então, nenhum dos dois estão errados, só que tem opiniões o quê? Diferentes. Mas vamos, né, dizer que os dois resolvem comentar sobre a obra de arte. O que será que aconteceria? Haveria o quê? Uma discussão. Não uma discussão assim de machucar, de bater boca, mas suave para chegar a um acordo, certo? Um não iria concordar com o pensamento do outro. E aí, partiria para a briga? Não. É só sentar, conversar e chegar ao quê? Um determinado ponto, né? Que um compreenderia o outro, cada um respeitaria o quê? A sua opinião, certo? Então, aqui para ilustrar sobre concordar e discordar, a Ruth trouxe uma história, né? Só coloquei somente a imagem para vocês visualizarem. O nome da história fala O Pinguim e o Urso Polar. Então, nessa história narra, né, um diálogo entre dois animais, que é o pinguim e o urso. Então, o que eles estão ali discutindo? Sobre a cor um do outro, né? O urso olha para o pinguim e não concorda porque ele é preto. A cor dele é preto. E o pinguim não concorda porque o urso tem, né, o seu pelo todo branquinho. Então, o pinguim fala que o urso, como ele tem a pele, o pelo branco, ele é sem cor, sem vida. E já o urso, né, acha porque o pinguim tem a cor preta, é uma cor sem graça, neutra, né? E aí, no decorrer da história, eles continuam discutindo, né? Falando uma cor do outro, a cor daquele, e não chegava num acordo, né? Até que lá no finalzinho da história, passa uma morsa, que é um outro tipo de animal, com um cachecol todo colorido no pescoço, e aí eles esquecem, né? De estarem discutindo sobre a cor dele e já começam a olhar a cor da morsa e falar que ela estava com uma cor esquisita. Quer dizer, pararam de discutir entre si sobre as cores deles e foram o quê? Opinar na cor do outro colega. Será que isso é correto? Não, porque nós temos que respeitar, né, o outro, certo? Gostos diferentes e opiniões diferentes. Então, cada pessoa tem um gosto próprio, por isso elas podem achar as mesmas coisas bonitas ou feias. Também pode gostar ou não das coisas diferentes. Assim como os gostos, as opiniões também podem ser semelhantes ou diferentes. Então, aqui na imagem abaixo, que eu gostou muito dessa imagem, trouxe para comentar com vocês. Correto? Então, que são várias crianças e vários balões coloridos. Correto? Então, primeiro é Ian, Thalita, Rebeca, Açucena, Lucas e o Zeca. Vocês observam que tem os balões praticamente com as mesmas cores. Correto? Então, agora vamos fazer uma observação. O Ian, ele está segurando o balão lilás e o balãozinho amarelo. Correto? Então, vamos ver se alguém tem o mesmo gosto que ele. Vamos lá. A Rebeca. A Rebeca, ela também tem nas mãos um balão que é amarelo, como ele. Só que o gosto ficou diferente no outro balão, que ele está com lilás e a Rebeca está com o balão rosa. Então, podemos observar que em dado momento os dois concordam, né? Tem o mesmo gosto, iguais e ao mesmo tempo diferentes, certo? Então, aqui também é uma outra história que a Ruth gosta muito, que fala, da autora Ruth Rocha, que fala Bom dia a todas as cores. Eu trouxe também como exemplo para comentar com vocês sobre a questão dos gostos, né? Do respeito pelo gosto, da diferença que um tem com o outro. Por exemplo, eu vou contar para vocês assim, resumidamente,
sobre a história. Bom dia, todas as cores. Então, essa história conta, né, fala de um camaleão que ele é alegre, feliz, de bem com a vida, né? Então, ele levantava de manhã e dava bom dia para o sol, para a lua, bom dia para todas as cores, certo? E ele gostava muito da cor rosa. Só que chegou um dia, ele falou assim, vou sair, né? Como hoje o dia está tão lindo, eu irei agradar todo mundo. Então ele saiu para passear na floresta e encontrou um colega que, quando olhou para a cor dele, falou que a cor dele era muito feia, era desbotada, que era a cor rosa. Então ele decidiu mudar para a cor que o amigo indicou, que é a cor azul, que era mais bonita como a cor do céu, certo? Mas na frente, né, ele continuou andando pela floresta com aquela cor azul e encontrou outro colega e falou que aquela cor não era legal, o sabiá. E falou que a cor mais bonita era o laranja. E ele novamente, porque queria agradar o colega e não a si, trocou de cor. E da cor laranja, da cor azul, ele trocou para a cor laranja. E continuou andando pela floresta. Mas na frente ele encontrou o louva-a-Deus. Então todo mundo sabe que o louva-a-Deus, ele é verdinho. Então ele falou para o camaleão que a cor laranja não era bonita, que a cor bonita era a cor verde. O que ele fez? Trocou a cor laranja pela cor verde. E assim foi. Cada vez que ele ia passando, né, pela floresta, ele ia trocando as cores que os colegas achavam. Então era o quê? Não agradava ele, mas agradava os outros, certo? Até que em determinado momento ele cansou e resolveu voltar para casa. Mas antes disso ele já tinha trocado por várias cores, roxa, azul, lilás. E aí ele chegou em casa, deitou e foi refletir, né? Que ele passou o dia inteiro agradando todo mundo e ele mesmo ficou desagradado. Então ele falou que a partir daquele momento ele ia o quê? Agradar a ele e não a ninguém. Porque não é só a opinião dos outros que deve ser respeitada, mas ele tinha um gosto diferente, né, dos outros. Mas primeiro ele tinha que amar a si para depois o quê? Amar o outro ou respeitar a opinião do outro, né? Então essa é a história do Bom Dia Todas as Cores. Eu gosto muito dessa história para trabalhar o quê? O gosto, as diferenças, que cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua opinião e nós devemos respeitar. Certo? Então aqui, a beleza, ela pode ser encontrada no sonho, na arte, mas também ao seu redor. Afinal, o mundo está repleto de coisas boas para serem percebidas e admiradas. Talvez você não dê atenção a alguma delas, né? Mesmo assim, você consegue imaginar como seria o mundo se a beleza não existisse? Então é uma reflexão, correto? E aqui também eu trouxe um filósofo na França que ele, né, escreveu vários livros e defendeu uma ideia, que todo mundo tem liberdade para se expressar, correto? Essa imagem também me chamou muita atenção. Você é livre para se expressar desde que eu concorde. Será que está certo? Não está correta aquela imagem, né? Olha lá. Ele está o quê? Agredindo o seu colega. Isso não é legal, certo? Então, a diferença nos enriquece e o respeito nos une. Somos todos iguais pelos fatos de sermos diferentes e como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais nos direitos de voar, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Beijo virtual. Um abraço virtual da tia Ruth.